Boa noite a todos. Vamos agradecer por mais esse momento de estarmos todos juntos para estudarmos um pouco mais sobre a doutrina espírita, esse livro maravilhoso que é Perturbações Espirituais. Agradecendo pela tecnologia, por estarmos fisicamente juntos, mais unidos em um só pensamento. Agradecendo por esse planeta maravilhoso que Jesus governa, agradecendo pelos nossos lares, pelos nossos trabalhos, pelas nossas famílias, agradecendo pelas experiências que tivemos no dia de hoje, experiências que devemos refletir, qual aprendizado devemos ter, agradecendo por tudo que nos acontece, e que nossos bons amigos espirituais nos ajudem a compreender bem a lição desta noite e colocar em prática no nosso dia a dia, perante a todos que convivem conosco. Pedindo que ilumine a todos, encarnados e desencarnados. Ilumine os amigos e amemos os nossos inimigos. E graças a Deus. O Evangelho foi aberto no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, provas voluntárias e verdadeiro cilício. É um anjo da guarda que dá essa mensagem. Provas voluntárias. Então vamos colocar na tela, se eu conseguir colocar na tela. Vocês estão vendo a apresentação? Sim. Também, estou vendo. Só está pequeno, né? Pequena? Ah. Por que mudou hoje? Só porque eu cheguei agora também. Problemas técnicos. Depois você fica sabendo. Problemas técnicos. Quem vai ser o leitor de hoje? Faço leitura sem problemas. Muito bem. Então vamos começar. Então, capítulo 9, amplia-se a área de trabalho. Olha que ele já trabalhava, agora está ampliando. Deixa eu sair disso aqui. Aquela havia sido uma reunião especial em que as duas instituições dedicadas ao bem uniram-se para afirmar propósitos de fidelidade a Jesus, desarmar os emaranhados fios da intolerância e dos desplantes em referência à pulcritude do Espiritismo. A doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal. Não se trata, portanto, de um código de ética transitório para acomodações e conforto durante a vilegiatura carnal. Sobretudo, tem a ver com a realidade do ser indestrutível,
não somente com os seus desequilíbrios, não sendo uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas, como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns membros que nela morejam. A existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do si desperta e faculta o entendimento de valores que jazem adormecidos nos refolhos do ser. Longo ou breve, é sempre transitório e tem por objetivo alertar o ser humano para a sua realidade transcendental, especialmente ante os sofrimentos que irrompem de todo lado e a impermanência material. Quando se conhecer profundamente o significado da revelação imortalista, alterar-se-á a conduta moral, e os objetivos essenciais da existência passarão a um plano de maior relevância por abrangerem mais do que o breve período carnal, alongando-se em direção à imortalidade. Henrique, por exemplo, o irmão caído na estrada que fazia recordar a vítima do assalto narrado por Jesus, na parábola do bom samaritano, à medida que despertou da hipnose do mal e conheceu alguns dos princípios espíritas, operou uma revolução interna digna de louvor. Havia sido, na juventude, advogado promissor com uma brilhante carreira, vivência social invejável, mas sem resistência para as reparações que lhes estavam no programa evolutivo, em decorrência do comportamento soberbo de existência próxima passada. Envolveu-se nas armadilhas do sexo e do álcool nas altas rodas da ilusão, apaixonando-se por jovem leviana e exploradora, que o desnorteou completamente após exaurir-lhe os recursos econômicos e logo o abandonou quando se lhe apresentaram alguns sintomas de tuberculose pulmonar. Sem uma fé religiosa racional que o ajudasse a compreender as vicissitudes, mergulhou mais fundo no álcool e na drogadição, quando foi conduzido por amigos apiedados a uma clínica de fisiologia, na qual, após um ano de sofrimentos, teve o mal estagnado, conseguindo a cura clínica, não, porém, a saúde real. Deixou-se consumir pela paixão doentia e, descendo os degraus do infortúnio, terminou na rua, à semelhança de outros tantos sofredores que se perderam a si mesmos. A bondade cristã de Sinira ergueu-o vagarosamente, apresentou-lhe novo rumo e diferente significado existencial, no qual poderia auto-encontrar-se e tornar-se credor de uma vida harmônica. Nesse momento, mesmo em recuperação difícil dos vícios que se permitira, descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência despedaçada. A sua proposta para um núcleo de socorro em bairro modesto passou a preencher os espaços mentais, a aproximar-se mais da instituição de amor que lhe ensejava a recuperação interior. As dificuldades que assaltavam a sociedade haviam criado situações conflitantes. Uma rede bem tecida de intrigas e maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava cordialidade e amor. A partir da libertação do adversário espiritual, mudar-se-iam os comportamentos, porque Carolina, ao despertar para a sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna e a trabalhar em favor do próximo em qualquer situação em que ele se apresentasse. As instituições de quaisquer porte devem manter relacionamentos fraternais de sustentação, a fim de se ampararem nos momentos difíceis, sempre preocupadas em fazer o melhor, conforme os ensinamentos do Mestre, sem as infelizes competições muito do agrado e do ego doentio daqueles
que as constitui. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção e no prazer de estarem juntas ao serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita com digna folha de serviços ao Senhor e à humanidade estava sendo sitiada por inimigos soezes da verdade. Sobre a sua inspiração, lentamente se infiltraram nas suas fileiras pessoas inescrupulosas e de boa aparência, locazes e de projeção social, com propósitos exibicionistas de poder e de grandeza, ao considerarem o imenso patrimônio material que a tornava muito bem situada entre as demais suas correligionárias. Dá uma pausa aí, Celso. Então aí, quem que é o Henrique? O que a gente estava lendo na semana passada? Isso. Eu sei que a Senira e a Carolina eram irmãs, né? Eram irmãs. E o Henrique, agora eu não lembro se ele era espírito ou se era alguém que estava junto com eles ali, alguma coisa assim. Isso eu não consigo lembrar agora. Bom, então, a Senira e a Carolina, irmãs. Isso. Uma mais... A Carolina um pouco mais velha, a Senira um pouco mais velha, a Carolina um pouco mais nova. O Henrique era o espírito obsessor que tinha. Eu assisti a aula. Eu assisti. Era o espírito obsessor que estava fazendo com que uma delas, eu não me lembro o nome das duas, Carolina. estava querendo fazer com que ela não por maldade, mas ela queria transformar o espiritismo numa coisa diferente do que era para ser. É mais ou menos isso. Bom, Henrique é encarnado, não é obsessor ainda. Vamos lá. Então, tem as duas irmãs. Uma das irmãs, né, a mais velha, estava indo mais para a linha da doutrina espírita. Com a caridade, para receber a todos, independente da classe social, da riqueza, de maneira igual. A Carolina, a irmã, estava meio em disputa com a irmã mais velha, que estava querendo receber mais as pessoas de boa classe social, que falavam bem, de mais riqueza, esse tipo de coisa. Né? E estava havendo um conflito entre as duas. Aí, no capítulo passado, as duas foram levadas em desdobramento, em sono, no mundo espiritual, e foi feita uma reunião mediúnica no mundo espiritual. E nessa reunião mediúnica, o obsessor foi atendido. E o obsessor, então, foi atendido todo obsessor para ajudar o esclarecimento do obsessor. Mas nesse esclarecimento do obsessor, as irmãs estavam observando. E a irmã mais nova, a Carolina, percebeu que ela estava sofrendo obsessão. Agora estou na dúvida se foi a reunião mediúnica espiritual ou encarnada. Acho que eles estavam... Foi uma reunião mediúnica normal, no plano material. Não foi no plano espiritual, foi no plano material. Mas você está tendo a reunião mediúnica e o obsessor começou a falar, e a Carolina, a mais nova, percebeu que ela estava sendo obsediada.
E ela percebeu que estava tomando um caminho equivocado. E ela acaba percebendo e falou, não, a partir de hoje eu vou mudar o meu comportamento. Henrique não foi citado, acho que na reunião anterior, foi citado antes. Henrique era um morador de rua que a irmã mais velha chegou a abordar algumas vezes, e no começo, essa abordagem, o Henrique era bem ríspido com ela. Mas a irmã foi conversando e pressando várias vezes, até que o Henrique, morador de rua, aceitou a ajuda da Sinira, da irmã mais velha. E começou a frequentar o centro espírita. E a partir de que ele começa a frequentar o centro espírita, ele acaba sendo um intermediário entre outras pessoas humildes. Por exemplo, pessoas moradoras de rua. E o lugar onde o centro ficava era um bairro mais chique. E os moradores do lado estavam se incomodando com aquela frequência das pessoas, por exemplo, de moradores de rua, e indo pedir sopa, sendo amparados pela casa espírita. E a irmã mais nova também estava falando, não, não vamos ajudar, não, vamos ajudar todo mundo, desde que a pessoa seja mais, saiba falar bem, tenha mais dinheiro, tenha uma classe social melhor. Então, aí ele fala hoje, nesse capítulo, um pouco da vida do Henrique, antes dele chegar a ser morador de rua. Ele era casado, era advogado, em uma situação financeira boa, e depois, por alguns problemas da vida, a situação dele foi piorando, ele começou a ficar doente, aí a mulher deixou ele, e um monte de problemas acabou levando ele para a situação de rua. O que é uma coisa comum em muitos moradores de rua. Muitas pessoas, antes de chegar na rua, tiveram emprego, às vezes tiveram família, às vezes têm filhos, e por problemas variados, acabam, se acumulam e acaba chegando nessa situação. E algumas pessoas conseguem sair. Mas quando a pessoa chega a se drogar, e drogas, álcool, que também é um tipo de droga, essas dependências, a volta é complicada. Aí, quando a pessoa que se drogava frequentemente, tomava álcool em abuso, ele tem essa dependência, quando ele para, ele não fala que ele se curou. Ele fala que ele está em tratamento. Ele é um dependente que não está se drogando, não sei se é o nome que o pessoal fala. Que não está se drogando nem em álcool. Bom, o nome... Ó, eu estou afastado, eu estou há tantos dias, eu estou há tantos anos, tantos meses, mas é uma coisa que você fica, por exemplo, 2 anos sem beber, sem consumir drogas, mas você fica a todo tempo com aquela vontade de voltar. Porque então é um químico, dependente químico e, sei lá, o nome técnico, o nome que o pessoal chama, dependente químico, bom, que não está usando, mas está sempre com a possibilidade de voltar. Então, aí ele está dizendo que, após essa reunião mediúnica, a mais nova percebeu e vai mudar, vai voltar
a consciência e os atos mais para a doutrina espírita. E vai quebrar, né, esse conflito que existia entre as duas, essa disputa que existia entre as duas. E o obsessor, que eu não lembro o nome dele, foi levado para tratamento. Cadê o... Vocês estão vendo a apresentação aí? A apresentação para vocês está normal? Não, Ok. Ok. ficou naquele parágrafo que eu terminei de ler. Agora precisa abrir ele, né? E tinha mais parágrafos abaixo. Então, eu não sei o que eu aprontei aqui na tela. Depois desse daí, o primeiro parágrafo. O primeiro... Correligionárias. Vai começar com um excelente programa de divulgação. É só descer. Aí. Tá. Com excelente programa de divulgação doutrinária, houve um grande progresso social e passou a desfrutar de respeito e consideração na comunidade em que se encontrava fixada. No entanto, é normal que a grande árvore, quando tumba, produza muito ruído, enquanto que, ao crescer, o fenômeno dá-se em silêncio. Sitiada pelos adversários desencarnados do Cristo, começaram a surgir as disputas mesquinhas pelos cargos de projeção, formando-se grupos que se antagonizavam, embora mantendo a aparência jovial que lhes disfarçava os sentimentos. As suas atividades mediúnicas, nada obstante os cuidados dos mentores espirituais, passaram a apresentar excentricidades, a adoção de teorias absurdas, falsamente rotuladas como científicas, sem qualquer estrutura dessa natureza, diminuindo-se o atendimento aos sofredores desencarnados, por serem experiências do passado já ultrapassadas. Concomitantemente, como sempre ocorre, surgiu um grupo falsamente intelectualizado para combater os denominados serviços de desobsessão, que passaram a ser transferidos para programas psicoterapêuticos, chegando-se a substituir para uma linguagem técnica os demônios referidos do Evangelho pelos conflitos que seriam os demônios reais a afligirem as pessoas. O desfile das vaidades, num crescendo contínuo, praticamente expulsou os espíritos nobres da sociedade espírita, tornando-a paradoxal agrupamento de espíritas sem espíritos. Nesse crescendo de presunção em autodesenvolvimento, surgiram os descontentes com os administradores fiéis, que desejavam preservar o patrimônio que lhes fora confiado, e logo as calúnias e disputas encarregaram-se do trabalho interno de destruição, quais cupins que invadiram madeira nobre e não foram percebidos, mantendo a aparência brilhante, mas internamente em decomposição. No passado, os desafios aos espíritas procediam do mundo exterior, sendo fáceis de ser percebidos e mesmo superados. Na atualidade, porém, a crueza da perseguição é de natureza interna, na intimidade das próprias instituições, por invigilância de alguns adeptos que não se permitem penetrar pelo conhecimento verdadeiro da doutrina. Adicionando-se a essa fragilidade moral as perturbações provocadas pelos inimigos invisíveis, que se comprazem em gerar conflitos, sobretudo trabalhando as imperfeições morais daqueles que lhe tombavam como vítimas. O Espiritismo é doutrina eminentemente cristã,
fixada nos postulados exarados pelo Mestre Jesus, devendo os seus adeptos estar vigilantes, a fim de que os pruridos da vaidade, da presunção, do orgulho não os dominem. Toda edificação que tenha deficiência na sua base está sempre ameaçada de ruir. Assim, devem ser considerados os labores espirituais que deverão reger as consciências humanas no porvir, constituídos na lealdade de princípios e de conduta, com os seus membros profundamente vinculados à oração, à vivência dos pensamentos saudáveis, não dando campo mental à futilidade nem às cruezas deste momento aflitivo. A sociedade espírita são os membros que a constituem, não a aparência material. As suas estruturas físicas, mas os serviços iluminativos que nelas se operam, a paciência e a compaixão para os desnorteados que a buscam, onde vibre a lição ímpar da caridade, que deve sempre ser praticada conforme as circunstâncias e o momento, jamais adiada sob justificativas organizacionais. Porque, quando é muito discutida, o socorro emergencial chega tardiamente. Indispensável que os espíritas se conscientizem de que o Evangelho é muito mais do que um dos belos livros de que a humanidade tem conhecimento, sendo um trabalho de conduta e um tesouro para ser aplicado em todos os momentos da existência humana. Naquela mesma madrugada, após as atividades de amparo à nobre casa do irmão Asfulf, nosso grupo dirigiu-se à entidade que padecia a constrição das trevas e se encontrava em verdadeiras batalhas, nas quais o ódio contorcia as relações antes amistosas e a violência das paixões descia a nível insuportável. Ao invés de serem estudados os problemas em conjunto fraternal, como recomenda o dever cristão, alcançavam as páginas dos jornais em escandalosas acusações de peculato, de abuso de poder, de apadrinhamentos e desvio de verbas, desmoralizando na opinião pública o trabalho de muitos decênios de abnegação e de luta. Igualmente pairavam ameaças de processos por parte de alguns dos seus diretores, de intervenção judicial e até mesmo policial. A situação estava insustentável. De nada valiam as demonstrações dos guias espirituais que sofriam a ingratidão dos seus pupilos e também eram acusados de mistificadores a serviço dos companheiros denominados corruptos, quando não anuíam às suas condutas perversas. Bom, ele está falando aí de uma casa espírita sofrendo ataque, que é uma coisa muito comum. A gente tem que olhar isso e sempre refletir o que acontece dentro da nossa casa. Então, a casa espírita é uma casa cristã que procura ajudar as pessoas e deveria ajudar as pessoas de todas as classes sociais, pessoas que estão com problemas. É recomendável que uma casa espírita não seja muito grande. Por quê? Qual o problema de uma casa espírita ser grande? Com muitos frequentadores. O controle é mais complicado, né? Tem que ser uma família, né? Senão não funciona. Quando começa a crescer demais, Como é que você vai saber que o outro tá com problema se você não conhece o outro? então, uma coisa é essa, né? Quando começa a crescer demais, as pessoas acabam sendo desconhecidas. Numa casa pequena, você acaba conhecendo as pessoas.
Outra coisa, quando começa a crescer demais, começa a ter cargos disso, cargo daquilo, aí as nossas ambições começam a ficar na frente. Se uma casa é grande, mas bem organizada, e as pessoas são humildes, e tudo bem, não há problema. Mas devido aos nossos erros, nossos defeitos, quando começa a crescer, os nossos defeitos vão se ficando, juntando lá, tal. Então, está dizendo que essa casa espírita, que estava crescendo, tinha vários cargos, tem aquelas disputas, né? E começa a ter disputa pela diretoria, pela presidência, pela posição 1, pela posição 2, né? E começam a ter essas coisas fugindo, né, ao que a codificação diz. Então, muitas pessoas simplesmente ignoram os livros de Kardec. Ignoram, vamos esquecer, Kardec está ultrapassado. Então, as pessoas começam a fugir dessa parte doutrinária ensinada por Kardec. A doutrina dos espíritos tem essa comunicação com os espíritos. E a reunião de desobsessão é uma reunião importante dentro da casa espírita. Porque a gente está numa faixa evolutiva aonde nós, ainda mesmo desencarnados, ainda estamos próximos dessa vibração dos encarnados. Então, o tratamento dos espíritos, uma parte do tratamento dos espíritos ainda bem ligado à matéria, ainda passa com uma ligação, um contato com o médium encarnado. E que ajuda no tratamento desse espírito. Então, a reunião mediúnica ajuda os encarnados com problemas e os desencarnados que estão ligados a esse problema. Então, existe, lógico, problemas psicológicos e vários outros tipos de problema. E os problemas espirituais, as reuniões mediúnicas auxiliam muito. Não que, sei lá, mas tal pessoa começou a frequentar a casa espírita, não precisa mais tomar medicação. Não, eu estou indo no psiquiatra e o psiquiatra me deu uma medicação. Estou indo no centro espírita e não vou tomar o remédio que o psiquiatra me mandou. Não é isso que a doutrina fala. A doutrina acaba ajudando, ensinando todos nós e trabalhando nessa interação, né, dos encarnados com os desencarnados. E nessa interação a gente acaba aprendendo e encarnados e desencarnados são ajudados. Então, o que está passando aqui esse centro, então, centros sem reuniões mediúnicas, sem intercâmbio espiritual, que está dizendo que não é recomendável. E eu já escutei pessoas que falavam exatamente isso. Não precisa mais, essa coisa de reunião mediúnica é coisa antiga, não precisa, a gente não tem mais necessidade. E, na verdade, a gente precisa, né, dessas reuniões mediúnicas ainda. Talvez no futuro, talvez não precise mais, mas hoje a gente ainda precisa. Nós encarnados e os desencarnados. Então, às vezes, pessoas falando bonito, chamando muita atenção, tal, às vezes querem modernizar o centro espírita. Então, quando a gente vai querer fazer qualquer mudança no centro, a gente tem que conversar, refletir na base doutrinária para ver se aquela alteração é saudável ou não. Mudanças podem ser feitas, desde que tenha um embasamento, né, doutrinário para que a gente faça essas mudanças. Né? Então, todo o conhecimento vai evoluindo.
Andressa, quer falar alguma coisa? Quero. Precisa também ter preparação para as pessoas que vão receber os trabalhadores da casa, que vão receber as pessoas de fora, que vão chegar para ser auxiliadas, né? Para ter preparação para a doutrinação, não só a parte mediúnica, é óbvio, isso aí é particular, são reuniões privadas com gente preparada. Mas tem que ter também para quem vai receber o pessoal de fora, né? Com aula para dar aula, com preparação para dar aula, para ser certinho, para não. Porque assim, já vi lugares que se diziam espíritas, de grupos espíritas, e assim, chegava fulano e dizia que sabia ajudar fazendo coisinha de luz. Vamos ter no centro espírita. Chegava no outro lugar, vou fazer não sei o quê. Tudo que não era nada referente ao espiritismo. E não era nada de ajuda. Porque quando a pessoa vai procurar um centro espírita, ela vai procurar normalmente, 90% vai procurar porque está precisando de ajuda. E aí ela dá de cara com quem não tem conhecimento, dizendo que aquilo é o conhecimento. Bem complicado, né? Tão mais complicado quanto um médium que não sabe o que está fazendo numa reunião mediúnica. Tanto quanto, eu acredito. Porque tem aí um grupo espiritual, né? Físico, encarnado e do outro lado. Que está dizendo, nossa, esse grupo não está preparado para receber ou ajudar ninguém. Então vamos botar a vaidade na cabeça do fulano, que vai achar que pode ser, né, chegar num lugar do nada e começar a dar palestra sem ter orientação, sem saber a origem do que é aquele conhecimento, coisas assim. Isso está manchando bastante o espiritismo. A gente vê muita gente. Eu assisto muita coisa na internet, até porque não posso frequentar presencialmente uma casa, adoraria. Não posso fisicamente ir. Então, eu gosto de ver palestra, eu gosto de me orientar e ler muito. E o que eu mais tenho ouvido a gente dizer que eu fui numa casa espírita que disse que eu ia melhorar disso, e que eu falei, gente, isso casa espírita nenhuma melhora nada de ninguém, não. Vai no posto de saúde, não é assim. Não é isso, não. Vamos mudar aí as coisas, né? Então, sem dúvida, a doutrina espírita tem que ser Kardec como base, tem que ser os livros do Chico Xavier, porque a gente sabe o quanto de conhecimento tem em toda a obra dele. E, assim, é muito importante. E estudar a parte psicológica da Joana de Ângeles, porque também a gente sabe a eficiência disso, mas é um pouquinho assustador, porque a gente está caindo naquilo. Antes o espiritismo era taxado de misticismo e mal visto, e pessoas eram presas por serem espíritas. E hoje a gente está caindo no extremo de tudo pode, tudo. Não, não é assim, né? Tudo pode. Tem que ser muito bem, tomar muito cuidado, porque é a vida de pessoas, né? É como você colocar num posto de saúde, em vez de uma enfermeira tomando conta de doente, você falou, moço, aí da rua, vem cá, vamos trocar curativo, dá ponto. Não é assim, não funciona desse jeito. Perfeito. Por isso que o texto diz, né, que antigamente os ataques eram externos. E hoje em dia acaba havendo esses ataques internos. Então, tem pessoas despreparadas, falando, dando palestras, dirigindo, né, casas, e estão destruindo as casas por dentro. Então, esse exemplo um lugar que está acontecendo isso, né?
Então, as pessoas que estão querendo colocar a casa no eixo correto estão sendo atacadas, às vezes sendo processadas, com vários problemas, porque a pessoa acha que tem que ser uma coisa diferente. Então, os ataques estão sendo internos. Mas vamos continuar além aqui para o escândalo. O escândalo sempre encontra ressonância nas mentes ociosas. E os conflitos pessoais, nesses momentos, tornam-se a armas de acusação e de vingança imprevisível. Quando se atinge esse estado de ânimo, é quase inútil qualquer tentativa de reconciliação, porque cada oponente se oculta no bastião escuro do seu interesse e desloca-se emocionalmente da realidade para sintonizar com os objetivos inditosos que, no momento, acalentam. Nada obstante, os serviços edificantes ali realizados na sucessão dos anos haviam feito a instituição granjear grande número de espíritos reconhecidos que velavam pelo seu progresso, lutavam pela preservação do seu patrimônio moral e espiritual e insistiam na ação do compromisso cristão iluminativo. Foram esses beneficiários, desde criancinhas, amparadas em momento próprio, enfermos e desvalidos do passado, necessitados do presente e trabalhadores amorosos que formavam a muralha de resistência ao mal, embora sofrendo a infrene agressividade de todos os lados, fiéis, porém, à obra de caridade e de libertação da consciência. A instituição, por muitos títulos rica de méritos, estava inscrita no livro do Reino dos Céus, livro do Reino dos Céus, pela obra de construção do amor e da verdade na Terra. Seus fundadores e antigos cooperadores, agora desencarnados, embora lamentando profundamente a situação de que muitos não se davam conta, que dizia respeito à interferência das forças das trevas que tentaram, em seu tempo, enfrentar o próprio mestre e agora operavam com maldade. Buscavam preservar a psicosfera de harmonia entre os que permaneciam fiéis ao programa de amor e, ao mesmo tempo, fortalecendo-os a fim de que se mantivessem em silêncio, sem defesas injustificáveis, quais Jesus no pretório, porque a verdade não necessita de palavras e sempre triunfa. Nesse amálgama de sentimentos vários de amor e de gratidão, reuniram-se e rogaram ao Senhor da vida a sua interferência pessoal, a fim de que os danos já causados não desanimassem os lidadores fiéis e a obra pudesse sobreviver à tempestade voluptuosa. Como consequência, o nosso grupo de ação deslocou-se para a sede da veneranda sociedade, a fim de serem tomadas providências mais radicais com o propósito de modificar essa paisagem danosa e ameaçadora. Os mentores da sociedade haviam programado um encontro espiritual entre as duas alas de dissidência, em tentativa de atenuar a gravidade da situação, demonstrando a interferência das trevas no delicado processo de agressividade. Operadores das primeiras horas que morejavam do nosso lado foram alegremente convidados e especialistas em desobsessão que, desde há muito, serviam à instituição, encontravam-se convocados, bem como dedicados médiuns e assistentes fiéis aos postulados de união e de entendimento para a magna reunião, que logo mais deveria ter lugar. Quando chegamos ao edifício, encontramos-lo envolto em densas vibrações negativas, embora, vez que outra, brilhassem relâmpagos que tinham a finalidade de diluir as construções deletérias acumuladas nos últimos meses. Entidades de baixa condição moral rodeavam o prédio ou acotovelavam-se furiosas, umas submeter as outras e pronunciavam epítetos degradantes em relação aos servidores dedicados ao dever.
Igualmente, espíritos generosos que participavam dos compromissos iluminativos adentravam-se e dirigiam-se para as atividades a que se vinculavam, embora avançada a hora da madrugada, quando atendiam aos mais necessitados, surpreendidos pelas injunções penosas da existência. Fomos recebidos à porta da entrada pelo fundador da instituição e o nobre dirigente espiritual que se destacava pela beleza refletida na face e a tranquilidade que exteriorizava fruto da sua perfeita comunhão com as esferas mais elevadas. Alguns dos convidados reencarnados já se encontravam no recinto dedicado às conferências. Numa das salas menores, enquanto os diretores e os dirigentes eram conduzidos aos lugares reservados antecipadamente. Às 2 horas da madrugada, com o recinto repleto, onde se respirava um clima de expectativa, embora as expressões de desagrado de alguns companheiros que se reencontravam aqueles contra os quais se voltaram dominados por transtornos graves. Não pude evitar a reflexão de que todos éramos irmãos que compartilhávamos dos mesmos ideais cristãos, apresentando-se alguns como inimigos fidagais que se combatiam com certa ferocidade, chegando ao extremo de tal comportamento ameaçar os alicerces espíritas da nobre sociedade. Recordei-me, então, de como somos frágeis e nos deixamos intoxicar pelas emanações morbíficas das trevas, evocando a cena de Jerusalém, transformada muito diferente do dia em que o Filho do Homem a penetrara montando o jumentinho, sem qualquer arma de triunfo ou ambição guerreira, mas pacificador por excelência. Rememorei o povo simples em saudação festiva, erguendo palmas e atirando flores para logo passar a cena hedionda do julgamento no pretório. Mesmo Pilatos, pusilânime, insensato, perverso e desumano, não lhe vê culpa e deseja libertá-lo, enquanto a mesma multidão, assolada pelos perversos representantes do Sinédrio e tomada por espíritos do mal, pediam a sua crucificação, mesmo sabendo que ele era justo e bom. Os inimigos dos encarnados constituem pesada carga psíquica sobre a humanidade física, por serem almas despojadas da organização fisiológica. Ainda aprisionados nas paixões inferiores, em vãs tentativas de lutar contra as soberanas leis da vida. De alguma forma, representam o mito de Lúcifer, que se teria rebelado contra Deus e fora expulso do paraíso para as genas infernais. Desencarnados sobre o fardo do ódio e dos anseios de vingança contra os seus irmãos, reúnem-se em bandos e cidades onde se acreditam livres da interferência divina e lutam com ferocidade contra o amor e a solidariedade. Os formosos comportamentos saudáveis e promotores da felicidade terrestre sempre relativa. Por verem os espíritas, os discípulos de Jesus, ora devotados à instalação do reino de Deus, dos céus, entre as criaturas humanas, têm-nos como adversários e investem contra os seus compromissos de fidelidade ao bem. Recorrem, sem dúvida, às leis de causa e efeito e se utilizam das brechas morais para se conectarem, iniciando os lamentáveis processos de obsessão. Não apenas contra os discípulos da terceira revelação, como é óbvio, porém contra todos aqueles que se afadigam pelo bem, portadores de grande crueldade, uns, outros enganados sobre a indução da hipnose profunda, acreditam irresponsáveis e alucinados, que poderão aumentar o caos moral do planeta, enquanto se locupletam nos tremendos fenômenos de vampirismo e de obsessões inomináveis. Não poucos males que vitimam a sociedade têm as suas matrizes na erraticidade inferior.
onde pululam em conúbios morbíficos com os seus chefes arrogantes e prepotentes que se atrevem a ignorar a divindade. Então eles estão, a casa está dividida entre as pessoas que estão pelos criadores da casa, que estão desencarnados, pelos seguidores da casa encarnados, que querem seguir a doutrina dos espíritos, a doutrina de Jesus. E outras pessoas que estão querendo introduzir modernidades, querendo se afastar da doutrina dos espíritos, do Consolador prometido. E nisso tendo acusações e falando mal das pessoas e querendo gerar a quebra da casa. A casa espírita, a ideia é que ajude a todos nós, encarnados e desencarnados. E para que ela ajude a todos nós, elas têm que seguir os passos de Jesus. Seguir os exemplos de Jesus. Esses exemplos de Jesus estão no Consolador Prometido, dentro da codificação, dentro dos livros de Kardec, dos livros de Chico, dos livros de Divaldo, de médiuns, né, que procuram transmitir o pensamento de espíritos elevados. Agora, os opositores de Jesus acabam se infiltrando nas casas religiosas, por exemplo, nas espíritas, para tentar derrubar a casa de dentro para fora. Então, a gente tem que estar sempre atento a essas mudanças. Então, a gente está dentro de uma casa espírita, tem que fazer as discussões, conversa, a gente vai alterar isso, vai mudar aquilo, a gente vai fazer... Mas essas mudanças, a gente pode ser mudanças, lógico que pode ter mudanças, mas tem que procurar sempre melhorar para melhor. E não procurar para se enquadrar na modernidade, na sociedade. Todo mundo está fazendo isso, vamos fazer também. Não, não é assim. A gente tem que procurar raciocinar e fazer o que é melhor fazer para a casa, para as pessoas. Então, seguir todas as orientações. Então, por isso que a gente tem que estudar muito, ler muito, para colocar a casa no caminho correto, para não ser motivo de escândalo, para que a gente consiga manter a seriedade, atendendo os encarnados e os desencarnados. Sempre escutando todo mundo, e na hora de decidir na base doutrinária, pedindo iluminação, lendo bons livros, para seguir o caminho correto. Nesse momento, quando se opera a grande transformação do mundo de sofrimentos em direção de melhores condições espirituais e morais, reforçam os seus propósitos maléficos por perceberem que a luz do Calvário é via de libertação. Naturalmente, as instituições que abrigam os servidores da verdade de todo matiz, seres humanos ainda imperfeitos que são, fazem-se vítimas das suas induções destrutivas por utilizarem das mazelas derivadas do egoísmo e do orgulho ainda predominantes em a natureza humana. Chegará a época das eleições regimentais para a administração de emérita entidade.
Iniciaram-se os propósitos perversos vagarosamente, em silêncio, através da urdidura da maledicência disfarçada com lamentos, censuras veladas ou claras, tomando vulto na razão direta em que as acusações legítimas ou não tomavam forma e avançavam no rumo do escândalo. Esqueceram-se os bons laboriosos amigos de que o escândalo que é necessário ocorrerá, mas é necessário muito cuidado, a fim de que se não torne o detonador dele. Nada passa desapercebido do divino administrador, que dispõe de recursos inimagináveis para disciplinar a rebeldia, corrigir os erros, advertir e orientar todos aqueles que se equivocam. Não se trata de covardia moral ou anuência com as irregularidades, mas de confiança irrestrita em Deus, sempre fazendo o melhor que lhe esteja ao alcance, tirando a trave do olho, esquecendo-se do arqueiro no seu próximo. Argueiro no seu próximo. Os impulsos do ego, os estímulos em favor das competições infelizes, as revoltas surdas, abafados pelas mágoas e rancores acalentados, irrompem em forma de defesa do bem e dão lugar às interferências realmente infelizes que destroem edificações planejadas no mais além em todos os tempos. Nos primórdios do cristianismo nascente, as heresias tornaram-se tão volumosas que destruíram as bases de amor que deve viger entre os discípulos de Jesus, dando lugar a sínodos, concílios, extravagantes reuniões de caráter político e econômico, com total esquecimento do bem e da fraternidade, conforme ensinava e viver Jesus. Simultaneamente, as perseguições do Império Romano tomaram vulto. Porém, ao invés de anularem ou diminuírem o fervor dos mártires, deram-lhe vitalidade para que fosse perpetuada a mensagem em forma de renúncia, abnegação e sacrifício. No entanto, as divisões, filhas do orgulho e da presunção de alguns teólogos que passaram à história como pais da Igreja, dividiram-na em grupelhos de discípulos discrepantes, excomungados uns, abençoados outros, distantes da humildade do homem de Nazaré, que pôs o amor acima de toda e qualquer injunção ou acontecimento. Na atualidade, os maiores desafios e testemunhos já não são fora das fronteiras dos núcleos de iluminação, porém, dentro delas, repetimos, pelo óbvio da simplicidade, da pobreza, da ternura de todos, entre todos, da abnegação junto aos filhos do Calvário, que vem sendo substituído pelos poderosos do mundo, enganados por si mesmos e enganadores dos seus amigos. É, portanto, favorável o campo para as dissensões, porque cada indivíduo se acha no direito de criticar, de impor suas ideias e opiniões nem sempre corretas, de transformação lenta, mas segura, de modificar o celeiro de luz. Em clube de frivolidade, de clínica em favor de várias terapias sem apoio evangélico, de disputas por projeção e destaque, pela rudeza do trato, no trato, pela autopromoção, desvaneios que ficam e se decompõem com os despojos materiais após a morte física. Quando, pois, se fale sobre obsessões e perseguições espirituais de nível inferior, tenha seu cuidado de tentar descobrir as fontes de onde procedem, as circunstâncias em que se dão, as tomadas para a ligação dos plugs, identificando a faixa vibratória na qual se encontram antenados. É sempre muito difícil diagnosticar o mal nos outros. Apontar-se aqueles que se extraviam e se encontram em processos perturbadores, sem valores morais para auxiliar sem censura, para contribuir em favor da sua recuperação, considerando-se que o grupo é importante e, numa corrente, quando um elo se enfraquece,
toda a segurança periclita. Havia-se instalado terrível perturbação na casa de amor, agora sobre os camartelos dos rancores, das censuras incessantes, das inimizades que substituíram as antigas afeições, ameaçando as construções respeitáveis que haviam sido realizadas com sacrifício de mulheres e homens abnegados do passado, assim como do presente. Naquela madrugada, portanto, alegremente preparada, encontravam-se os litigantes encarnados, trazidos pelos mentores, e as suas vítimas, e também os algozes desencarnados que as telecomandavam espiritualmente. O ambiente respirava diversificadas vibrações. Alguns dos convidados, ao despertarem e notarem a presença daqueles aos quais acusavam, não podiam ocultar os sentimentos de antipatia e ressentimento, enquanto os outros, comovidos, dando-se conta do que estava acontecendo, deixavam-se dominar pela oração e súplica a Deus em favor próprio, assim como do conjunto. Preparado o ambiente, após esclarecimentos do venerando médico dos pobres, uma diáfana claridade em tonalidade azul suave fez-se no ambiente, e ouvimos delicada música com efeitos terapêuticos, à semelhança de um bálsamo sobre a superfície ardente e dolorosa. Nesse comenos, vimos entrar venerando mártir do cristianismo primitivo, acompanhado por iluminados benfeitores que conseguiram transformar com a sua presença o ambiente, diluindo as construções mentais de antipatia e as vibrações de mal-estar em clima de harmonia e de esperança. Os médiuns da instituição convidados encontravam-se ao redor da mesa de atividades espirituais, como ocorre no dia a dia das casas espíritas para o bendito ministério de socorro. O visitante especial acercou-se do dirigente do trabalho, nosso irmão Augusto, inspirou-o a levantar-se e, com uma voz harmoniosa, exorou a proteção do mestre inovidável para as realizações que iriam ter lugar. Sua dúlcida voz evocava os dias de martírio, quando a fidelidade dos discípulos era superior e a sua abnegação, acompanhada pela morte, iluminava as noites terríveis dos espetáculos circenses em louvor ao sublime crucificado. Pétalas de luz diáfana caíam sobre todos nós como resposta dos céus esplendorosos às súplicas angustiosas dos novos discípulos de Jesus. Bom, então aí eles estão, né, preparando, né, uma reunião mediúnica acontecendo no mundo espiritual, e foram trazidos encarnados e desencarnados. Então, essa casa já é uma casa antiga, ela já tem um trabalho bondoso, benéfico, de muitos anos, tem trabalhadores espirituais de alta luminosidade, e agora entraram um monte de pessoas perturbadas, pessoas querendo introduzir modernidades e que estão fora da doutrina espírita. Se você quiser criar uma doutrina qualquer, vai criar, ok, sem problemas. Mas se você quer ser espírita, procura ler o que a doutrina espírita diz para seguir isso, né? Então, às vezes a pessoa se preocupa com tantas coisas, mas a parte mesmo de ajuda ao próximo, está deixando de lado. Tem um capítulo no livro Boa Nova, onde
os apóstolos de Jesus, lá, acho que 2 ou 3 apóstolos de Jesus, né? Começa a perguntar para Jesus: Jesus, desculpa eu falar, mas o senhor está indo muito lento. Se começasse a convidar generais, pessoas ricas, pessoas importantes, para dentro aqui da sua doutrina, ela seria divulgada muito mais rápido. Deixa comigo aqui, ó. Isso aí, eu resolvo isso. Aí, nesse capítulo, né, da Boa Nova, Jesus explica, né, que quando essas pessoas, esses generais, essas pessoas importantes, começassem a entrar dentro da doutrina, ao invés de eles aceitarem, eles queriam impor as vontades deles, os dogmas deles, o modo de agir deles. Aí ele começa a descrever como isso aconteceria. Aí, quando essa descrição de Jesus fala, pode acontecer isso, é quando o Império Romano entra e forma a Igreja Católica. Então, tudo que Jesus acaba descrevendo acaba acontecendo quando a junção, quando o Império Romano fala, ó, é mais fácil controlá-los se eles estiverem debaixo da minha saia. Então, acaba misturando poder, riqueza, com tentar casar com a religião. É uma coisa parecida que está acontecendo nesse centro. Né? Você quer trazer várias coisas, então você quer fazer, por exemplo, tornar as atividades como se fosse uma festa, como se fosse algo, né, algum encontro num bar dentro da casa espírita. E não é isso que a gente deve fazer, né? Então, tendo todas essas pessoas, né, encarnadas, querendo fazer modernidades, influenciada por espíritos desencarnados, que é contrário às leis, contrário a Jesus, é que está organizada essa reunião e trazido encarnados e desencarnados para orientar a todos. E essa reunião será descrita nas cenas dos próximos capítulos, na semana que vem, em próxima reunião. Um livro muito bom. Puxa a orelha de todos nós. E tá ótimo, tem que ser assim. Ai, como é difícil no mundo que a gente está vivendo abrir os olhos, né? Na reunião passada, vocês, não me lembro quem de vocês falou uma coisa que eu falei, nossa, é isso. Ninguém pode julgar o outro, mas a gente tem que entender onde é que Cristo entraria aqui. Tá certo isso? Cristo faria isso? Então, é essa a pegada, né? A gente não pode fugir disso. É isso, a gente é cristão. Não pode fugir disso. Não é... O espiritismo tem ciência, sim. Tem filosofia, sim. Tem tudo isso. Mas a base é o cristianismo. E o espiritismo é para ajudar o pessoal, para ajudar todos nós. Como diz o Haroldo Dutra, o espiritismo é o pronto-socorro na hora mais difícil que a gente está encarando aí, né? Estamos vivendo numa época muito conturbada. O movimento espírita teve um período bem difícil mesmo, porque como tinha várias federativas, né? E aí cada um começava a interpretar do seu jeito, e tinha a sua forma própria, alguns, como foi dito aqui como vocês ouviram aqui na leitura, né?
com ideias novas para chamar atenção, para atrair pessoal, essas coisas todas, né? Então, tinha muita divergência, e aí era difícil você fazer um trabalho de unificação mesmo. Tá? Foi aí quando o Dr. Bezerra de Menezes deu uma comunicação, né, e disse que deveria haver união e unificação. E até outro dia eu estava ouvindo o Haroldo comentar isso também. Né? Ele falou, por quê? Mas o primeiro de tudo tem que ser união. E aí, o Haroldo estava comentando que tem que deixar bem claro, né? União é que um casamento, né? E casamento, por exemplo, para você durar 20, 30 anos, né? Muito tempo, você sabe que num casamento, nem sempre... Bom, primeiro, que o homem é mulher, o homem é diferente da mulher, né? Primeiro de tudo, né? Na parte sexual é diferente. E tem os seus, cada um tem o seu jeito e tal. Mas mesmo assim, cada um tem o seu pensamento. Então, não tem jeito de você todo tempo, né? Um está de concordância com o outro. Mas não tem jeito. Não tem jeito. Mas apesar disso, os casais estão juntos, estão unidos. Muito, embora eles divirjam em muitas coisas, né? Aí eles se azeitam, porque, na verdade, no verdade, é cada um, né? É como se você, cada um tem o seu jeito, mas no meio você se ama. Você tem uma linha de conduta, né? Então, a união é importante disso. Né? Lá no grupo espírita, muitas vezes, você tem que entender que a gente tem divergências, né? Mas não fazer disso né? Uma briga, uma coisa assim, né? Ter uma solução intermediária, alguma coisa assim, mas isso é que move. Agora, o que move a união das pessoas não é o ajuste, muitas vezes, de concordar com isso, com aquilo. É justamente o trabalho de caridade que está sendo feito. Está beneficiando as pessoas? Como é que elas vão passar para beneficiar mais as pessoas, né? E não para... Porque tem nego que dá mais importante à organização, para ficar bem organizadinho, não sei o quê. Mas esse organizadinho, às vezes até complica, né, com cheio de regras, né? Aí chega as pessoas lá e, né, não encontra aquela simplicidade que precisa ter no centro espírita, né? Então, se quer ter união, é melhor fazer o bem. E o bem é sempre simples para as pessoas, né? Você, na hora de receber as pessoas, conversar, acolher, e tudo isso daí. Aí depois vem a unificação. E a unificação é que é, por exemplo, né, vou pegar um caso assim, né, os passes. Né? Tem gente, né? No caso aqui, por exemplo, né, a gente não tem uma sala de passes, a gente dá o passe dentro do salão mesmo, né? Porque não tem uma sala de passe. Então, aí vai em determinado ponto das terapias espirituais para dar a fluidoterapia, né? Tem 3, 4, 5 médios que vão dar um passe e vão passando pessoa por pessoa. Mas tem lugar que tem uma sala, né? Uma sala como antigamente lá na Casa do Caminho. Então, mas tem gente que tem outros grupos que pega lá e coloca uma sala e coloca uma cama, e nego deita lá em cima e dá o passe, não sei o quê. Tem uns que concordam, tem outros que não concordam, mas cada um faz do seu jeito. O importante é fazer o bem. Se é na cama, se é na cadeira, se é de pé, não interessa. Dá o passe lá, vai dar o passe, né? Se é o passe simples, se é de um jeito ou de outro, não interessa. O importante é você dar o passe. Né? Então, eu não preciso criticar um outro porque eu não concordo com isso daqui. Pelo amor de Deus, né? Então, aí tem essa compreensão é que é importante. O Haroldo estava falando isso daí, né? Para que a gente não seja, né, assim, que os espíritos inferiores veem em nós, né, essa fragilidade, né, de ficar criticando. Começou a criticar, já tem abertura, né, para distensão, para discussão, e aí sim vai, né? Mas quando você sabe contornar as coisas, deixar as coisas mais simples, isso daí não tem erro, né? Não tem erro. Perfeito.
Muito bem. Quem gostaria de fazer a prece de encerramento? Nossa, quantos voluntários? Eu? Tá me ouvindo? Sim, Posso fazer? pode. Então, agradecemos ao Pai Criador, ao Divino Mestre Jesus, oportunidades como esta, onde podemos estudar, compreender e aprender um pouco mais sobre essa doutrina consoladora que traz o amor, traz o conforto para a nossa alma, para o nosso espírito, e que possamos cada vez mais nos empenhar em colocar em prática aquilo que estudamos e aquilo que vamos aprendendo com os exemplos que os espíritos trazem nestes livros de luz para a nossa alma. E assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado, Pai, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, livra-nos, Pai, de todos os males, pois a te pertence o poder, a glória e a misericórdia para todos sempre. Que assim seja, e graças a Deus. Muito bom. Deu certo. Evidências? Havia uma luz lilás, azul, bem clarinha, assim, reconfortante. Tem uns pacientes aqui, né? Mais alguém? Eu via uma casa nova que tinha sido construída e estava toda quebrada, toda a pia, o lado da pia, do fogão, que foi feito com muito caro, muito trabalho, toda quebrada a casa. Tinha, parece que uma coluna, alguma coisa que cedeu a casa, quebrou tudo. E uma fumaça muito preta, assim, escura, sabe? Aí já não era na casa, já era depois da visão. E é isso. Neoconclave. É fumaça escura, é fumaça clara. Brincadeira. Muito bem. Então, boa noite a todos. Ó, isso aqui já é uma modernidade, né, Deixa eu só resumir aí a situação do Eugênio, que eu falei para o Celso. Um minutinho só.